Graça e paz para todos os irmãos, mais uma vez. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 11, curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nós possamos exercitar uma fé verdadeira, uma fé agradável, a fé legítima, Senhor, é aquela que foca o Senhor em primeiro lugar, a voz do Senhor. A fé, na verdade, é uma entrega de alma, de coração. Não são os nossos desejos que são o foco principal da fé, mas a fé é quando ela é verdadeira, quando nós olhamos para Deus, nós colocamos nossos sentidos à disposição de Deus, nossa vida, para que possamos fazer coisas maravilhosas em nome dEle. E a partir dessa fé o Senhor vai mudar a nossa vida, porque nós nos entregamos de todo o coração, porque nós renunciamos, Senhor. Nós não vamos fazer a nossa vontade, nós não vamos ser escravizados pelo nosso eu, pela carne, mas é uma renúncia total para viver uma vida espiritual, uma vida com Deus, uma vida entregue nas mãos de Deus. E por isso nós estamos aqui, Senhor, para receber esse treinamento, para receber essa santificação pela palavra. A palavra revelada, ela mostra o que havemos de fazer. Nós te pedimos e te agradecemos, porque ouvimos a Tua voz, que possamos reconhecer a Tua voz, identificar a Tua voz, possamos, meu Pai, reprovar a voz do estranho, a voz do ladrão, mas possamos ouvir a voz do nosso Deus da salvação, do nosso Senhor que é sabedoria, do nosso Senhor que é poder, do nosso Senhor que é bondade.
Os teus propósitos, meu Deus, são maravilhosos. O Evangelho é uma boa notícia, e é o que nós precisávamos. O Senhor trouxe a oferta da salvação. Todos digam amém. Irmãos, nesse capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia fala da fé, amém? E a fé é o meio de relacionamento com Deus mais eficaz. O que demonstra o verdadeiro relacionamento com Deus é a fé. E o que é a fé, pastor? A fé é quando você confia em Deus. Porque nós não temos muitas coisas para nos dar segurança. Na verdade, nós não temos nada que nos dê segurança. Quando nós começamos a analisar a nossa vida, e principalmente o nosso futuro, nós ficamos frustrados com o nosso futuro. Por mais que nós venhamos a viver, nós vamos enfrentar quem? No final? A morte. Amém? Nós vamos enfrentar a morte. E nesse meio tempo nós enfrentamos doença, nós enfrentamos crise, nós enfrentamos dificuldades. Por mais também que tudo esteja bem, nós sabemos que tudo vai o quê? Tudo vai passar. Glória a Deus. Só que Deus, ele vem com uma proposta de salvação. Deus, ele vem com um chamado para vida eterna. Deus, ele vem com um chamado de transformação para revolucionar a nossa vida. Amém? Deus, ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer que a nossa vida seja limitada ao materialismo. Deus, ele não quer que nós venhamos a viver na idolatria. Porque, na verdade, o que esse mundo oferece é uma idolatria. Mas Deus, ele chama os homens para uma relação com Ele. O chamado de Deus é uma relação com Deus, é uma relação olhando para as coisas espirituais, olhando para essa salvação, olhando para esse mundo imaterial, e não para o mundo material. Infelizmente, a igreja hoje, ela tem oferecido um mundo material em nome do Senhor. Mas quem examina as Escrituras, vê que o mundo que Deus oferece é um mundo imaterial. Ele quer uma restauração dos nossos sentimentos. Ele quer que nós sejamos santificados, que nós sejamos purificados, e que nós alcancemos esse estágio de pureza, de santidade, de vamos dizer, essa beleza de Deus. Amém? Essa beleza do Senhor. E isso, irmãos, isso provoca em nós uma batalha. É uma batalha que existe dentro do nosso coração. Por quê? Porque nós temos que renunciar. Porque nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que abandonar o antigo estilo de vida para viver uma vida nova. E aí começa a luta. Glória a Deus. E nesse capítulo 11 aqui, o que a palavra de Deus ressalta são homens e mulheres que decidiram ouvir o Senhor de todo o coração. Pessoas que creram que Deus existe. Crer que Deus existe não é você chegar aqui e querer que Ele faça aquilo que você quer. Isso não é fé. Crer que Deus existe não é você colocar os seus interesses pessoais na mesa e ficar clamando: me dá isso, me dá aquilo outro, me dá casa, e principalmente quando parte para o lado do materialismo. Mas crer que Deus existe, primeiramente, é você saber que Ele realmente é vivo. É você crer na sabedoria de Deus. Amém? Pastor, eu creio na sabedoria de Deus, eu confio em Deus, eu não duvido de Deus.
Eu creio na bondade de Deus, que Ele tem um propósito para a minha vida, para transformar a minha vida. E foi essa fé que Deus colocou no coração de Abraão. Amém? Para ele largar a terra dele, primeira coisa, sai da tua terra e da tua o quê? Da tua parentela. E você vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas entenda uma coisa, Deus não deu nada explícito para Abraão. Deus não mostrou nada para Abraão explícito. Ele não deu a Abraão o entendimento do propósito de início. Por quê? Porque Abraão primeiro precisava confiar em Deus, independente de interesses pessoais, irmãos, independente de avaliação do que seria melhor ou do que seria pior. Deus quer uma confiança incondicional, e é isso que é fé. A confiança não está baseada em promessa, a confiança está baseada primeiro na existência. A primeira coisa que Deus queria que Abraão conhecesse era que Deus existia. Glória a Deus. E que Ele era galardoador. Esse Deus, Ele vai mudar a minha vida. Esse Deus, Ele tem poder para mudar a minha vida. Esse Deus, Ele tem bondade. Em todos os problemas da sua vida, você vai colocar sua fé em ação. Mas não porque você está com problema, mas porque você confia em quem? Antes você confia em Deus, antes do problema. Antes de dar o primeiro passo, você decidiu confiar em Deus. Antes de colocar um interesse seu na frente, mas você diz, não, eu vou seguir a Deus a partir de hoje. Isso é que é fé, irmão. Isso é que é conversão. A conversão, ela não é baseada em interesse, mas é baseada numa confiança incondicional. E foi isso que os heróis da fé, por isso que os heróis da fé receberam testemunho de justos, o testemunho da justificação que é concedido por Deus, vem quando eu me entrego de todo o coração. Vem não porque eu tenho problema, não porque eu tenho dificuldade, não porque eu quero alguma coisa. Porque se a minha fé for aguçada por um interesse pessoal, já não é mais fé. A fé, ela vem de Deus, e ela é voltada para a pessoa de Deus, e não para qualquer tipo de barganha. É isso que nós temos que aprender com Abraão. Um homem que viveu sem religião, para início de conversa. O que nós vemos hoje dentro da igreja é uma prática de religião, baseada em princípios, baseada em regras, mas não uma confiança de entrega total, de ouvido espiritual para ouvir e não se deixar levar por nenhuma força contrária, porque as forças contrárias, elas vão aparecer, vai aparecer a decepção, vai aparecer um espírito para colocar dúvida, para você não confiar, para você não acreditar na salvação, para você não acreditar no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na bondade de Deus. Amém? Para quê, pastor? Para que você não tenha fé. Porque tem gente que acha que fé é sentimento, mas fé não é sentimento. Fé é quando você se entrega de pensamento, de mente, de coração, aos propósitos de quem? Aos propósitos de Deus. É diferente. É um nível muito mais alto. Se envolver com Deus. Não se envolver com Deus pelo que você precisa, que é o que mais acontece hoje. Não se envolver com Deus por interesses pessoais. Não se envolver com Deus por causa dos seus problemas pessoais. Família, estou perdendo minha mulher, estou sem emprego. Aí a igreja faz a campanha do emprego, a campanha do amor. Mas nós não precisamos disso. Nós temos que crer que Deus, Ele cuida da nossa vida. Nós temos que crer que Deus supre a nossa necessidade, porque Ele sabe em primeiro lugar.
E foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus. Ensinou em Lucas também. Que nós não ficássemos ansiosos por coisa alguma, mas buscássemos primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é o quê, pastor? O senhorio de Deus, Deus governando o quê? O nosso coração, Deus governando a nossa mente. E foi a isso que Abraão se deu. Foi a isso que Abraão se entregou. Foi a esse propósito de Deus que Jesus se entregou. E é o que Deus quer para nos abençoar. O que Ele precisa para nos abençoar é que você hoje creia, é que você hoje siga sem questionar, é que você hoje não coloque as suas dificuldades como motivos de medir o relacionamento seu com Deus ou o estágio de bênçãos que você acha que você tem direito de receber. Ah, minha vida não está boa. Aí você diz assim: o problema é a igreja. Eu vou sair da igreja e vou procurar uma igreja que me dê mais impulso. Amém, gente? Mas isso não é fé. Amém? Mas a Bíblia diz que eu tenho que crer que Ele existe, eu tenho que me envolver com Ele, eu tenho que me comunicar com Ele. E foi o que Abraão fez. Mas ele pediu logo a Abraão que ele saísse do lugar que estava atrapalhando a vida dele. Que Abraão largasse as pessoas que estavam atrapalhando a vida dele, onde haveria um bloqueio na vida espiritual de Abraão. A primeira coisa que Deus pediu a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. E você vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu quero montar uma família nova. Eu quero montar uma nação nova. Eu quero montar um povo, eu quero um povo santo. Amém? E ele deu uma promessa a Abraão: você vai ter um filho. Eu vou te abençoar com um filho. E Abraão queria o quê? Ele queria um filho. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Eu vou te dar um prêmio. Só que esse prêmio é muito mais do que você imagina. Você vai ser pai de muitas nações. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Abraão, irmãos, ele não precisou pedir nada. Deus sabia o que Abraão queria. Abraão não pediu o filho. Quem deu o filho, quem ofereceu o filho foi Deus. Por quê? Porque Deus sabe como te alegrar. Deus, ele sabe como te alegrar, minha filha. Ele sabe como te alegrar. O que Deus quer é o alinhamento do coração com Ele. O que Deus quer é o alinhamento da mente com Ele. O plano está traçado. Eu não preciso traçar um plano para a minha vida. Eu tenho que conhecer o plano de Deus. O que Ele quer? Para onde Ele está mandando eu ir? Para lá? Mas é para onde? Não pergunte para onde. Ele está mandando você ir para lá. E foi assim que aconteceu com Abraão. Ah, não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Meu marido não está bem, meu filho não está bem, meus filhos estão nas drogas. Isso não é fé. Se você tem um relacionamento profundo com Deus, Ele sabe o que você tem, qual é o seu problema. E Ele vai resolver o seu problema. Diga glória a Deus. Ele vai resolver o seu problema. Não precisa você ficar aqui, ali, lá, acolá. Não. Fé é entrega de coração, fé é entrega de alma, fé demonstra uma conversão. É uma verdadeira revolução que acontece dentro do nosso coração. Eu passo a não ouvir mais o meu coração, eu passo a não ouvir mais ninguém, mas eu vou procurar conhecer a voz e conhecer o plano e conhecer a vontade de Deus, mesmo que não seja tão claro, porque não tinha clareza nenhuma inicialmente dos propósitos de Deus para Abraão, mas Abraão decidiu assim: eu vou confiar sem duvidar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu vou confiar sem o quê? Sem duvidar. E ele sai do meio da família dele. Vocês acham que é fácil? Largar a zona de conforto?
Porque o problema nosso, irmão, é que nós criamos nosso mundinho. E aí as coisas ficam limitadas, por quê? Porque o nosso mundinho é limitado. Ah, não, pastor, eu estou bem, na minha casa eu estou bem, na minha família eu estou bem, eu estou no meio de amigos muito bons, só que Deus falou, larga a família, larga a terra, larga essa terra de idólatra, larga essa família de idólatra, você vai se separar, porque eu quero você para mim. Eu quero você para mim, eu tenho um plano grande para a sua vida. Eu tenho um plano para a sua vida. Abraão ouviu essa voz e disse assim, essa voz é a voz de quem? Esse é o ponto fundamental, irmãos. Eu vou me envolver porque eu sei que essa voz é a voz de quem? É a voz de Deus. É a mesma coisa quando alguém lê o evangelho para você e você diz assim, essa voz é a voz de Deus. Não, pastor, quem falou foi um missionário. Ele revelou para mim, pastor. Ele adivinhou tudo, ele não sabia de nada, mas ele adivinhou tudo. Mas essa voz não é a voz de Deus. Você tem que conhecer a voz de Deus, você tem que parar de emoção dentro da igreja. Você tem que sair do meio da religião. Você tem que sair do movimento religioso, da denominação. E passar a ter um relacionamento direto, profundo com Deus, confiar em Deus. Colocar Deus no controle de tudo da sua vida, mas Ele em primeiro lugar, irmão. Não é os negócios em primeiro lugar, não é o dinheiro em primeiro lugar, não é mulher em primeiro lugar, não é filho em primeiro lugar, mas é você dizer assim, Senhor, o Senhor esteja no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim e eu creio, diga glória a Deus. Eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor tem sabedoria, eu sei que o Senhor tem bondade para cuidar da minha vida, eu vou confiar no Senhor e vou valorizar o Senhor. E foi isso que Abraão fez, irmãos. Abraão esperou. E o problema nosso é que nós não sabemos esperar. Nós ficamos ansiosos, nós nos abalamos muito fácil com a oposição, com as dificuldades, com os problemas que aparecem na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz, logo no versículo 1, que a fé é esperar. Olha o que a Bíblia diz. A fé é o firme fundamento das coisas que se o quê? Que se esperam. Olha o primeiro verbo que tem aí, esperar. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A revolução, o que causa dúvida é a demora de ver as coisas acontecer. E principalmente as coisas de Deus, por quê, pastor? Porque as coisas de Deus são invisíveis. Deus, Ele treina você por cima, não por baixo. Ele manda você esperar aquilo que não se vê. Olha que mudança de panorama. Olha que mudança de padrão. Nós estamos sem paciência para esperar o que a gente vê, mas Deus, Ele manda você esperar o que você não quer. Ele quer revolucionar a sua vida, sim ou não? Porque o que eu vejo, eu não preciso esperar, porque eu já estou vendo. Vocês estão entendendo? Digam amém. O que você vê está ao seu alcance, irmão. Quando a igreja prega teologia de prosperidade, quando a igreja te coloca um amuleto na sua mão, uma chave, quando a igreja coloca uma toalha na sua mão, você não precisa de mais nada. Porque você está acreditando naquilo ali. Só que Deus quer te colocar que você acredite nas coisas dele. E as coisas dele são invisíveis. O Espírito Santo é invisível. Mas a palavra diz, se você pedir, se você buscar, se você bater a porta, se você insistir, ele vai o quê? Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele disse, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos o quê? Aos vossos filhos. Que dirá o Pai, o nosso Pai Celestial. Ele não vos dará o que pedis.
E Lucas se refere claramente ao Espírito Santo. Não é pedir qualquer coisa, mas é você pedir com fé. Pedir com fé não é pedir o que eu quero. Pedir com fé é pedir o que Deus me oferece. Diga glória a Deus. Então, o que sufoca a gente é que nós estamos no campo material. E Deus quer colocar a gente no campo espiritual. Deus quer colocar a gente no sobrenatural. Deus quer tirar você do natural e te colocar no sobrenatural. Essa é a revolução do Evangelho. Deus quer fazer o impossível tornar o quê? E o impensável, Ele quer colocar o impensável no seu pensamento. Quando se fala de salvação, de libertação, de mudança, de transformação, a nível espiritual, isso é impensável. É impensável de maneira humana, mas eu vou pensar de acordo com o pensamento de quem? Com o pensamento de Deus. E vocês vão sair daqui hoje abençoados por essa fé. Pastor, eu vou confiar nesse Deus. Saber que esse Deus é reto, saber que esse Deus é íntegro, esse Deus é puro, Ele não vai falhar comigo. Isso é que é fé. Esse Deus não vai falhar comigo, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, Deus não vai falhar com você. Mas Ele precisa que você o agrade. Ele precisa desse relacionamento com você. Ele não quer que você sinta nada por Ele, mas Ele quer que você o agrade com a sua fé. E Ele diz assim, olha, porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Testemunho de quê, pastor? Testemunho de justos. Testemunhos de inocentes. Olhe para mim. Deus, Ele te inocenta. Mas se você tiver fé e souber esperar. Mas a gente chega aqui, a gente quer o quê? Milagre urgente. Tem até reunião desse tipo. Milagre urgente. Mas se a palavra diz, seu Carlinhos, que a fé é esperar, como é que eu quero milagre urgente? Só em esperar com fé, a obra está feita. É esse estado, irmão, de tranquilidade, de descanso, que o salmista se referiu no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Você está sem descanso. Mas sabe por que você está sem descanso? Não é por causa do seu problema. Você está sem descanso porque o seu coração está sem sintonia com Deus. Eu não quero saber do seu problema. Pastor Luiz Fernando não quer saber do seu problema, não. Eu só quero dizer, se você colocar o seu coração no Senhor, Ele vai te dar descanso. Ele vai te dar luz. Ele vai mostrar a você a saída. Diga glória a Deus. Porque isso vem por causa de quê, pastor? Isso vem por causa da sua fé. Isso não vem por causa da ansiedade para resolver o problema. A ansiedade, Jesus diz, cuidado com a ansiedade, porque a ansiedade, ela desclassifica a fé. Ai, pastor, estou ansioso, olha, estou com uma doença, eu estou com isso, eu estou com tumor, eu estou com filho nas drogas, eu estou com problema. Confie em quem? Confie em Deus. Confie em Deus. Fé não é dizer assim, Deus vai ter que fazer, não. Eu confio que Deus, Ele vai me livrar no momento oportuno. Foi Davi que falou isso. Eu ando no vale da sombra de quê? Da morte, mas eu não tenho o quê? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Por quê, pastor? Por causa da fé de Davi. Abraão peregrinou, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele foi. Não tem muita clareza nas promessas, não, irmãos. Eu não sei onde é o céu. Eu não sei como que é o reino de Deus.
A Nova Jerusalém tem uma figura de muita beleza, mas eu não sei como é que é exatamente, porque é uma coisa imaterial. Isso tudo aqui se refere a um campo sobrenatural. Está acima de toda a realidade nossa. E é esse relacionamento que vocês têm que ter com Deus. Pastor, o diagnóstico é contrário. O diagnóstico mostra uma impossibilidade. Glória a Deus, porque agora Deus vai funcionar. Agora saiu do campo natural. Agora saiu da sua possibilidade. E é esse Deus do impossível que está na sua vida. Diga glória a Deus. É esse Deus do impossível que você está se relacionando com Ele. Ele não te dá visão de solução nenhuma, não, irmão. Mas Ele quer que você tenha o quê? Ele quer que você tenha fé, Ele quer que você acredite nele. E quando tem muita experiência de visão, de palpar as coisas, quanto mais eu tenho condição de apalpar as coisas, mais distante de quem eu estou? Mais distante de Deus eu estou. Quando eu estou vendo a solução, quando eu estou vendo a saída, Deus está longe. Deus ele se manifesta quando não tem saída. Você precisa de Deus na hora que não tem saída, na hora que a situação é inalcançável, na hora que a situação é insolúvel, na hora que a situação é invisível. Aí você vai esperar uma coisa que não existe, como Abraão esperou um filho que ele não tinha condições de produzir, junto com a esposa dele. E olha que a promessa levou 25 anos para ser cumprida. Isso tem que ficar registrado. Deus prometeu uma coisa a Abraão, e Abraão esperou quantos anos? 25 anos. Será que você aguentaria? Será que você aguentaria confiar em Deus e saber que não importa o tempo, não importa o tempo, não importa a dificuldade, não importa a condição contrária, não importa a falta de esperança, mas que Ele vai fazer? Quem crê, diga glória a Deus. Eu quero que você saia daqui hoje com essa fé de Abraão, irmão. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo esperar a resposta que você não está vendo. Mas se você estiver vendo, já não é fé mais, não precisa de fé, vai acontecer. Se você estiver vendo, você já está consolado. Pastor, estou vendo. Então você já está consolado. Deus já te deu consolação. Mas se você não estiver vendo, aproveite essa oportunidade para experimentar o exercício da fé. Aproveite esse momento para você ter uma relação com Deus que você nunca teve. É na hora que nós estamos encurralados, irmãos, que nós temos as maiores oportunidades na nossa vida. É na hora que nós ouvimos a mensagem do Senhor e ela contraria o nosso estilo de vida, que nós temos a oportunidade de renunciar. Aí nós vamos ver qual é a nossa atitude de fé, se realmente nós recebemos fé para renunciar, para mudar, para sair da zona de conforto, para sair de onde nós achamos que está bom, mas o próprio Deus está dizendo que não está bom. Aí você diz, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de adulterar. Só que Deus está falando para você sair, porque Ele vai te garantir. Diga glória a Deus. Ele vai te garantir. Aquilo que parecia impossível, Ele faz tornar possível. É essa revolução que Deus quer causar na vida de todo mundo aqui. Pastor, eu estou vivendo no campo sobrenatural. Eu estou vivendo debaixo das maravilhas. Eu estou nesse campo sobrenatural, nesse campo de milagres. É nesse campo que Deus quer te colocar. E foi nesse campo que Abraão caminhou. Um homem que tinha casa, um homem que tinha uma vida estabilizada, um homem que tinha uma família, mas tudo que Abraão tinha, o meio que Abraão vivia, não agradava a quem? Não agradava a Deus. E Deus falou com ele o propósito qual era. Só que não deixou claro. Mas Abraão falou assim, essa voz é a voz de quem? E eu vou o quê? Eu vou seguir. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Vamos lá no versículo 6.
que fala especificamente da fé, de uma maneira geral. Sem fé é impossível o quê? É impossível o quê? Agradar-lhe, porque é necessário. Aí ele explica por quê. Como que eu agrado? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia primeiro o quê? Primeiro eu tenho que crer que Ele existe. Tem muita gente que vem buscar a Deus, mas não crê que Ele existe. É por tradição, é por costume, é uma religião que não funciona. Mas eu tenho que agradar a Deus primeiro, como pessoa, crer que Ele o quê? Que Ele existe. E colocar minha vida nas mãos dEle. E saber que Ele é galardoador. Ou seja, esse Deus ele tem prêmio, Ele abençoa. Saber que esse Deus Ele abençoa. Esse Deus ele tem sabedoria, Ele tem bondade, Ele tem poder e Ele abençoa. Eu vou agradar a Deus com a minha fé, pastor. Atitude de crer. O que é fé? Atitude de crer no Senhor. E eu não preciso de muito sinal não, irmão. É isso que eu aprendo aqui. Eu não preciso saber objetivamente o que Deus tem para mim. Mas eu vou crer que Ele existe. E Ele é galardoador. Mas não disse qual é o galardão. Mas Ele é galardoador. É um princípio de fé. Acreditar que Deus abençoa sem saber que bênção que é. Mas Ele tem sabedoria, Ele tem poder, Ele tem bondade, Ele tem misericórdia. E vale a pena eu me entregar a esse Deus nessa noite. Mas você aprendeu não, Deus vai fazer isso para você, Deus vai fazer aquilo para você. Colocaram uma lista de interesses pessoais e mandaram você fazer o seu pedido. Faz o seu pedido que Ele vai fazer. Mas quando você pede, olha para mim, quando você pede o que é visível. Você pede o que não precisa esperar. Você pede o que é palpável, o que a sua mão consegue alcançar. Você pede o que existe. Mas Deus oferece coisas que não se veem. A operação de Deus é invisível, a operação de Deus é na alma, o poder de Deus é invisível. É esse grau, esse nível, irmãos, de visão espiritual que a maioria na igreja não tem. E Abraão sem Bíblia, Abraão sem profeta, Abraão sem palavra nenhuma, ele simplesmente disse: eu vou crer em Deus e pronto, e o quê? E acabou. Eu ouvi uma voz. Vocês acham que as pessoas não disseram: Abraão está doido? Sim ou não? Quando Abraão diz assim: eu vou sair para uma terra sem destino, os próprios parentes falaram que ele estava o quê? Possivelmente, a Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar que alguém falou assim: tem que internar esse homem. Os irmãos de Jesus também criticavam Jesus, disseram que Jesus precisava de um médico, por causa das coisas que ele falava em relação a quem? Só que Jesus tinha o plano, Ele era o próprio plano, diferente de Abraão. Amém? E hoje a igreja conhece o plano. Hoje o plano está mais claro do que para Abraão. A nossa dispensação, irmãos, é uma dispensação privilegiada, porque nós nascemos na dispensação do Espírito Santo. O propósito é muito claro para nós. Nós temos como seguir a voz de Deus, e vemos as coisas com muita clareza. Pastor, Deus tem salvação, Deus ele tem poder para libertar, Deus ele tem poder para transformar. Esse Deus é o Deus do impossível, coisa que Abraão não sabia. Mas ele decidiu crer sem saber. E da mesma forma, você vai sair daqui hoje: pastor, eu vou crer sem saber. E a palavra diz assim: olha, pela fé, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele o quê? Existe e que é galardoador dos que o buscam.
Ele está falando aqui que nós temos que buscar, irmãos. Buscar o Senhor sem saber o que Ele tem para nós, mas sabendo que Ele tem o melhor. Digam glória a Deus. A palavra não diz, não, buscar a Deus porque Deus tem casa, buscar a Deus porque Deus tem carro, buscar a Deus porque Deus vai curar a enfermidade. Não, Abraão não sabia de nada. Mas o autor de Hebreus, ele coloca você, ele ensina uma fé independente dos interesses pessoais. Mas ele diz que eu tenho que buscar esse Deus. A nossa vida é para sermos adoradores, em espírito e em o quê? Em verdade. Eu acho que eu saio daqui abençoado, eu já estou abençoado nessa noite. Eu estou abençoado e creio que vocês também estão abençoados. Por quê, pastor? Porque nós buscamos a Deus na nossa primeira oração. Porque nós adoramos a Deus. Porque nós confessamos a nossa confiança nele. Eu creio que você já está abençoado. Eu creio que o problema que você trouxe já está solucionado. Quando o centurião chegou para Jesus, Jesus falou para ele: pode ir que o seu servo já está o quê? Já está curado. Você me buscou. Você me buscou com confiança, então não tem como ele não ser abençoado. O centurião chegou para Jesus e falou assim: o servo que eu amo, uma pessoa que eu gosto muito, está doente. Aí Jesus falou: eu vou lá na sua casa. Ele falou: não, senhor, não precisa ir lá não. Eu não sou digno, senhor, da minha casa. Digam glória a Deus. O senhor manda uma só o quê? O senhor manda uma só palavra. Será que vocês podem sair daqui hoje, Senhor? Eu sei que o senhor pode fazer. Eu só vim aqui para exercitar minha fé na comunhão com os irmãos. E Deus está te dando hoje a condição de você sair daqui alinhado. Deus está querendo que nós venhamos a sair daqui como Abraão, como o próprio Jesus Cristo, alinhado com o propósito, confiante no propósito. Os que o buscam, galardoador dos que o buscam. Deus não vai abençoar quem não busca. Apesar de isso, essa é a regra. Tem exceções, pastor? Tem pessoas que foram abençoadas sem fé. Mas por quê? Porque Jesus teve compaixão, e ele tem compaixão. Mas a compaixão tem que gerar fé também. Jesus teve compaixão de mim? Teve, eu creio nisso, porque na época que eu não tinha fé, ele me livrou, ele me salvou de situações de perigo, ele me salvou da morte. Então eu creio também que a compaixão é um grande sinal vindo da parte de Deus. Mas a fé, ela é sinal de quê, pastor? De desenvolvimento espiritual. A fé, ela é uma dádiva de Deus também, mas que me coloca numa posição mais segura. Já pensou se eu tivesse que viver de compaixão a vida inteira? Eu sei que Deus tem, mas o que agrada a Ele é o quê? É fé. Ah, Senhor, tem pena de mim, do meu problema. Ele vai ter pena, mas a vida toda? Não, Ele quer que uma hora você diga assim: eu confio em ti. Mudou a conversa. Ah, eu estou sofrendo. Não, eu confio em, é diferente. Ah, não, pastor, eu estou sentindo, eu não estou bem, não. Vai lá em casa, eu vou. Mas uma hora você tem que dizer o quê? Eu confio em Deus. Pastor, não precisa vir não, que eu já fiz minha oração. Pastor, não precisa vir não, que eu já estou abençoado, eu creio. Ô pastor, aconteceu isso, mas agora eu aprendi a exercitar a fé. Eu aprendi a exercitar a fé, eu não vou balançar diante da oposição, diante da dificuldade. Eu vou agradar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou confiar em Deus, eu vou procurar a Deus, eu vou procurar esse relacionamento de forma interpessoal com Deus. Vocês estão entendendo? Digam amém. É você e quem? Você e Deus nessa noite, a partir de hoje, é você e Deus. O problema fica de lado, mas é você e quem? Você vai buscar a Deus e Ele vai te galardoar, ou seja, Ele vai te dar um prêmio.
Deus está prometendo prêmio para quem quiser se relacionar com Ele. Deus está prometendo prêmio para quem clamar, para quem pedir, para quem crê que vai ter suprimento. Deus está prometendo prêmio, Ele está prometendo abençoar. Repetindo, ora, sem fé é impossível agradar. E nós nascemos para agradar. Olhe para mim, irmãos, nós já vamos encerrar. Nós nascemos para agradar. Nós não nascemos para ficar pedindo, mas nós nascemos para buscar. Buscar não quer dizer que eu vou pedir. Buscar já é uma posição de confiança no ato. O ato de buscar não é porque eu estou com necessidade. Buscar porque eu quero ter um relacionamento. Buscar porque eu creio que Ele existe. Buscar porque Ele é o único Deus da minha vida. É isso. Mas a igreja precisa ensinar fé interesseira e me afastar de Deus. É o que nós estamos vendo hoje. Segunda da prosperidade, terça do milagre, quarta não sei de quê, quinta da família, sexta da libertação. Aí você ainda leva um brinde da igreja. Você sai com a promoção, sai com sabonete, sai com um saquinho de sal, sai com não sei o quê, sai com a vassoura. Olha, hoje vai vir um pastor ou um missionário que revela tudo. Revela tudo, quem é, o nome da amante, onde que ela mora, o número da casa, vai dar tudo. Aí o que acontece? A igreja o quê? A igreja lota, por causa da imaturidade, porque as pessoas não estão buscando a Deus, as pessoas estão buscando seus próprios interesses. Aí no final desse culto, sabe o que eles fazem? Quem quer aceitar Jesus aí? Aquela cara de pau, depois de ter pregado para o diabo, aí pergunta quem quer aceitar Jesus. Aí uma opção de gente levanta a mão. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. O culto foi para o diabo e no final você dedica a Jesus. O culto foi de adivinhação. O culto não foi de exercício de fé. O culto não foi de busca. Porque ele está falando aqui, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Olha a condição do prêmio. É porque a gente não está acostumado a analisar a palavra em detalhe. Por isso que a gente perde o conhecimento. Por isso que a gente perde a revelação. Porque a gente já vem com os preconceitos que ensinaram errado. Você tem que buscar o Senhor. E o prêmio vem, mas você tem que buscar. Primeiro você vai buscar. Primeiro você vai adorar. Primeiro você vai ter esse relacionamento. Quando fala buscar, irmão, é procurar o Senhor. Não, pastor, eu estou procurando porque eu estou com interesse para ser resolvido. Então não é fé, você está fora. Ah, pastor, eu vim aqui porque eu estou com um problema. Eu tenho ouvido o senhor na rádio. Aí me deu a vontade de vir aqui porque eu estou com um problema. Não, eu vim aqui, pastor, porque eu senti a presença de Deus na palavra e quero mais, e quero mais, e quero mais, e quero buscar mais, e quero procurar mais, quero me relacionar mais com Deus. É dessa forma que o Senhor vai abençoar vocês. É essa forma interpessoal. Interpessoal, pastor, eu estou buscando a Deus de todo o meu o quê? De todo o meu coração. Eu quero Deus, não somente os dons de Deus. Eu quero que o Senhor me cure. Eu quero que o Senhor resolva o problema da minha casa. Eu quero que o Senhor resolva o problema da minha família. Eu quero que o Senhor cure o câncer da minha mãe. Não, busque a Deus de todo o seu o quê? Volte o seu coração para Ele, porque as demais coisas Ele vai fazer. Tudo que você precisa Ele vai fazer. Mas Ele quer que você busque, que você se entregue para Ele. Buscar o que, pastor? Presença. Primeiro, presença. Buscar o que, pastor? Segundo, vontade. Presença e depois o que? Vontade de Deus. Presença de Deus, vontade de Deus. Terceiro, glória. A glória de Deus. O nome dele vai ser engrandecido pelas maravilhas que ele vai fazer na sua vida. Você vai testemunhar a glória de Deus.
Vocês vão sair daqui hoje e vão testemunhar a glória de Deus. Buscar como, pastor? Com sinceridade. Outra maneira de buscar, sinceridade. Eu busco de todo o meu o quê? Diligência. Diligência, cuidado nessa busca. Cuidado com a distração, cuidado com o desvio do propósito. Chegue na igreja, fique concentrado na mensagem, na palavra. Porque esse momento aqui é único. Ah, não, em casa eu oro. Não, a hora, eu acho uma hora interessantíssima, é a hora da comunhão na igreja. Porque aqui o propósito é esse. Em casa, eu posso me distrair. Chega alguém, abre a porta, me pergunta alguma coisa fora do meu propósito. Aqui não pode, aqui não tem como a gente se distrair. Pode haver alguma distração? Pode. Mas não é o normal. O normal é uma concentração aqui na igreja. Então eu acho muito importante nós congregarmos. Eu acho muito importante você vir na igreja. Por mais que você diga, ah não pastor, a adoração agora é em espírito e em verdade, é no meu quarto fechada a porta. Tudo bem, eu acredito, eu creio. Realmente templo, esse tempo de templo já acabou? Acabou, eu sei que acabou. Nós não estamos debaixo da lei, acabou a lei de Moisés, acabou o dízimo, acabou. Nós estamos debaixo da graça. A obra é feita por Deus, mas você precisa buscar. Você precisa buscar. Você precisa pedir. Pedir e dar-se-vos. Buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Jesus ainda ensina que esse nível de busca, ele tem que ser cada vez mais intenso. Tem que haver uma intensidade, uma persistência naquilo que Deus preparou para mim. Porque as coisas estão tão claras hoje, que eu tenho como persistir, eu tenho como buscar, eu tenho que bater a porta. Por quê? Porque Jesus, ele já nos deu as chaves do reino de quê? Do reino dos céus. E qual é a chave, pastor? A chave está aqui, ó, o evangelho da salvação. Abraão não tinha a chave, mas nós temos. Vocês hoje podem observar a diferença que a igreja experimenta hoje, as vantagens que a igreja experimenta hoje. A aliança com Jesus Cristo proporciona para a igreja de hoje coisas que a igreja do passado não tinha, não vislumbrava. Nós vislumbramos hoje. O evangelho, ele nos dá uma clareza, é uma mensagem muito mais atualizada. Quando a igreja se prende no Velho Testamento, irmãos, eu não vejo grande vantagem, não. Eu gosto muito de pregar o novo. Eu gosto muito de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto muito de falar da fé. Mas eu começo falando da fé de Abraão, mas nós já estamos vendo algo muito mais do que as coisas do tempo de Abraão. Mas existe um fundamento forte aqui, buscar. Buscar não por interesses pessoais, mas buscar pelo que Deus está o quê? Deus está oferecendo. Abraão não viu, mas ele teve uma fé obediente e seguiu. Abraão sabia que Deus ia mudar a vida dele, ele apostou nisso. Ele apostou que a vida das outras pessoas, de Isaac, de Jacó, iriam ser transformadas também, porque ele passou a mesma fé para Isaac, e a mesma fé foi passada para Jacó, e a nação de Israel veio a partir de Jacó, amém? E essa nação gerou a salvação, que é Jesus Cristo. Diga glória a Deus. E nós hoje temos essa salvação clara, revelada nas nossas vidas. E isso é motivo para você exercitar a sua o quê? A sua fé, buscando Jesus, buscando o que Jesus oferece, buscando o perdão, buscando o arrependimento, buscando essa misericórdia, buscando também a cura, mas principalmente a salvação da sua alma, buscando a cura da sua enfermidade, mas principalmente o reino de Deus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então eu vou buscar com sinceridade, com diligência, com persistência, simplicidade de fé, apostar na fidelidade de quem? De Deus. É dessa forma que nós vamos fazer hoje. Aí ele diz assim, pela fé, versículo 8 agora, Abraão sendo chamado, fez o quê? Olha outro ponto aí. A fé tem que ser o quê? Obediente. Mas essa fé, ela que te dá obediência. O mesmo Espírito que te deu a fé, irmãos,
é o mesmo Espírito que te dá obediência. A obediência não vem de nós. Deus que prometeu o Espírito da obediência. Deus que prometeu o Espírito da obediência, para quê, pastor? Para derrubar o espírito da desobediência. Se nós fomos crucificados com Cristo, o nosso corpo não atende mais aos impulsos carnais. Por quê? Porque já morreu. Você não dá ouvido ao pecado, por quê? Porque morto não ouve. O corpo do pecado morreu. Digam glória a Deus. Você é uma nova o quê? Você é uma nova criatura. Então agora você vai obedecer ao Senhor, porque Deus te deu a capacidade de obedecer. Não é porque você está se sujeitando a uma regra, mas é o Espírito Santo, é a graça de Deus que te capacita o quê? A obedecer. É diferente do conceito de Abraão aqui. A condição, pastor, foi a mesma. Foi o mesmo Deus que deu a Abraão a fé e a capacidade de obedecer. Só que a igreja tem uma revelação maior, que é o quê? O Espírito? O Espírito Santo. Deus não falou do Espírito Santo com Abraão. Pode ler lá em Gênesis 12. Deus não falou do Espírito Santo. Abraão realmente estava numa condição muito mais difícil que a nossa. E ele fez muito mais do que muitos de nós hoje. Apesar de termos muito mais recursos, não temos disposição para fazer o que Abraão fez. Ele saiu do lugar dele, da terra dele, da parentela dele, e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Olha o que a palavra diz: indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu. Amém? Saiu sem o quê? Sem saber para onde o quê? Para onde ia. Abraão não sabia para onde ia. Mas Jesus falou o quê? Eu irei vos preparar o quê? Lugar. E eu vou o quê? Voltar e vou receber vocês para mim mesmo, para o lugar que onde eu estiver, estejais vós o quê? Jesus falou que ele está na presença de quem? De Deus, no Santo dos Santos. Ou seja, nós vamos entrar no reino de Deus literalmente. Diga glória a Deus. Nós temos a promessa com clareza, mas a gente não vê. Nós não podemos tocar. Só que nós recebemos uma benevolência de revelação muito superior a que Abraão recebeu. Abraão não sabia para onde ia, porque ele não teve nenhuma perspectiva. Só que nós temos muito mais do que ele. Diga glória a Deus. E é dessa forma, irmão. Pastor, eu vou seguir o Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou buscar o Senhor de todo o meu quê? De todo o meu coração. Eu vou buscar dessa maneira a presença, a vontade, a glória. Eu vou buscar com sinceridade, com diligência, com persistência. E você já está abençoado. Quem crê, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.